dia, pessoal! Aqui é a Esther. Tem um tempo já que eu não apresento a aula e tal, né? Tava alternando com o Thiago entre eu preparar o material e ele apresentar. E essa semana estou de volta. Então, vamos continuar a nossa matéria de gases ideais, que o Thiago começou semana passada. E a gente vai ver algumas coisas novas hoje, pra gente entender mais um pouco dessa matéria que costuma cair, sim, no Enem. Hoje a gente vai ver energia interna de um gás, primeira lei da termodinâmica, transformações cíclicas, máquinas térmicas e segunda lei da termodinâmica. A gente vai fechar essa parte aí de gases. Só fazendo uma breve revisão, assim, do que já foi visto até agora, assim, do que é mais importante para a gente entender a aula de hoje, é principalmente aquela fórmula do PV igual a nRT, que vai descrever o que acontece principalmente com esses parâmetros, digamos, pressão, temperatura e volume de um gás, à medida que essas condições vão mudando. Por exemplo, se eu aumento a pressão, o que acontece com o volume? Se eu aumento a temperatura, o que acontece com o volume e com a pressão? Etc. Então, bora lá. Energia interna de um gás. Nos gases ideais, a energia interna clássica atrela-se apenas à energia cinética de translação, vibração e rotação das partículas individuais, ou seja, atrela-se apenas à energia térmica e, por tal, à temperatura do sistema. Então, o que isso quer dizer, gente? Que esse parâmetro, U, energia interna, ele vai ser basicamente a definição de como que a energia cinética está se comportando e, por energia cinética, a gente acaba entendendo, de acordo com a temperatura do sistema, como que as partículas estão se comportando, aquilo que a gente já comentou. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação, maior a energia interna. Então, ela pode ser descrita pela fórmula U igual a 3 meios de nRT, sendo que N o número de mols, R uma constante e T a temperatura. Então, basicamente, para um conjunto de gases em que eu não tenho variação da quantidade de mols, eu vou definir a energia interna em função da temperatura. A única coisa que está, assim, realmente definindo aqui qual que é a energia interna é a temperatura. Lembrar que ela é sempre em Kelvin. Tem as outras escalas que a gente estudou, mas de acordo com uma convenção, que é o Sistema Internacional de Medidas, a gente vai usar a escala Kelvin. Primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica é uma consequência direta do princípio de conservação de energia. De acordo com esse princípio, a energia total de um sistema sempre se mantém constante, já que ela não é perdida, mas sim transformada. Então, como é que a gente interpreta essa fórmula? ΔU, que é a variação da energia interna, ou seja, se acontece uma transformação no gás, assim, pelo que a gente já viu, variação de pressão, de volume, de temperatura, da quantidade de mols, se acontece alguma coisa desse tipo, o que vai rolar com a energia interna? E a gente pode ver que ela vai ser igual ao calor, ou absorvido ou cedido a esse gás, menos o trabalho, ou sofrido ou exercido por esse gás. E essa primeira lei da termodinâmica, ela vai ser fundamental para a gente ver várias aplicações na prática do que essas transformações nos gases vão designar para a gente em termos de calor e de trabalho, que é o que a gente vai ver aqui nas transformações cíclicas. Chamamos de transformação cíclica todo conjunto de transformações termodinâmicas que tem como estado final o próprio estado inicial, ou seja, uma transformação na qual voltamos para o estado inicial ao encerrarmos o processo. Lembrando que uma transformação termodinâmica é uma mudança na temperatura, ou na pressão, ou no volume do gás. Então, a gente tem esse gráfico aqui, para exemplificar o que é uma transformação cíclica. Digamos que eu estou começando aqui no ponto A, ou seja, nesse ponto aqui, de acordo com o gráfico, eu vou ter essa pressão e esse volume, que é um gráfico de pressão por volume. E aí, se eu fizer uma transformação, ou seja, se eu variar a minha pressão, o meu volume ou a minha temperatura,
eu vou pro ponto B aqui, ó. E aí, do ponto A pro ponto B, o que tá acontecendo? Eu tô diminuindo a minha pressão, tá vendo? Porque eu tô descendo no eixo Y, que é a pressão, e eu tô avançando no eixo X, que é o meu volume. Então, eu tô diminuindo a minha pressão e aumentando o meu volume, e tô obtendo aqui o ponto B, que é o mesmo gás, mas ele passou por uma transformação. Nesse gráfico, a gente não sabe qual que é a temperatura, mas como eu variei a minha pressão e o meu volume, provavelmente eu não variei a minha temperatura. E nesse caso, eu chamo essa transformação de isotérmica. Por quê? Porque a temperatura se manteve. Aí, digamos que eu estou aqui no ponto B e eu quero ir para o ponto C. Então, eu vou fazer mais uma transformação em que, de acordo aqui de novo com o gráfico, eu posso ver que eu vou estar recuando aqui no eixo X, então eu vou estar diminuindo o meu volume, mas eu vou estar mantendo a minha pressão constante. Ó. Você está vendo que aqui no eixo Y eu não vario. Então, aqui eu vou ter uma transformação em que a pressão se mantém constante, então ela é isobárica. E aqui no ponto C, para eu voltar para o meu estado inicial, que era o ponto A, ou seja, para eu formar um ciclo, eu vou aumentar a minha pressão e manter o meu volume constante. Então, aqui eu vou chamar de isovolumétrica, porque o volume não está variando. E aí eu retorno para o meu ponto inicial e eu encerrei o ciclo, ó. Tipo assim, a gente vê que é o caminho aqui fechado. Então, isso, gente, é uma transformação cíclica. Ponto inicial igual ao ponto final. Como a temperatura do gás, após a transformação cíclica, é a mesma nos estados iniciais e finais, a energia interna nesses dois estados também é a mesma. Por quê, gente? Porque, igual a gente definiu lá no primeiro slide, a energia interna do gás, o U, ele só vai variar, ele só vai depender basicamente da temperatura em Kelvin. Então, no meu ciclo, como eu tenho o ponto inicial igual ao ponto final, a temperatura no ponto inicial e a temperatura no ponto final vão ser as mesmas, porque é o mesmo ponto, fraga. Então, eu não tenho variação da energia interna. Pensando nisso e aplicando a primeira lei da termodinâmica, que é a lei que a gente viu ali atrás, que a variação da energia interna, ΔU, é igual ao calor cedido ou absorvido pelo gás, menos o trabalho exercido ou sofrido pelo gás. E, como essa variação ela é zero, então eu tenho que zero é igual ao calor menos o trabalho. Ou seja, o calor do ciclo vai ser igual ao trabalho do ciclo. Eu passei aqui esse trabalho para o lado de cá somando. Ou seja, a quantidade de calor trocada no ciclo é igual ao trabalho exercido pelo gás. Isso tudo, gente, lembrando, em uma transformação cíclica, em que o meu ponto inicial, no caso aqui o A, é igual ao meu ponto final, também o A. É essencial entender o significado de calor trocado e trabalho em uma transformação cíclica. Quando falamos do trabalho total em um ciclo, estamos nos referindo à soma dos trabalhos de cada transformação. Assim, teremos trabalhos positivos nas expansões e trabalhos negativos nas contrações. Então, o que está falando isso aqui, gente? Se eu tenho lá um recipiente, né, e tal, uma tampinha, se eu contrair o gás, ou seja, se eu apertar a tampinha, eu vou estar fazendo um trabalho negativo no gás. Agora, se o gás estiver expandindo, por exemplo, porque eu aumentei a temperatura dele, então o gás vai estar fazendo um trabalho na tampa para, tipo assim, expandir nela. Então, a gente vai ter um trabalho positivo. Se tivermos um ciclo no sentido horário, o módulo dos trabalhos durante as expansões é maior do que os módulos dos trabalhos nas contrações, resultando em um trabalho positivo, que pode ser calculado através da área do ciclo. Então, como é que eu calculo o trabalho aqui desse ciclo? Eu vou calcular a área aqui, ó, desse triângulo, digamos, né, que é a parte interna do caminho ABC. Ao contrário, se tivermos um ciclo no sentido anti-horário, o módulo dos trabalhos durante as contrações é maior que o módulo dos trabalhos então, ficou o contrário aqui, mas é nas expansões,
resultando em um trabalho positivo, que pode ser calculado através da área do ciclo também. Então, nesse caso aqui, gente, a gente tem um ciclo no sentido horário, a gente vai calcular a área disso aqui, e aí o valor vai ser positivo. Se fosse o contrário, se eu estivesse indo de A até C, de C até B e de B até A, então o trabalho ia ser negativo. Ia ser a área também, mas ia ser negativo. Da mesma forma, como falamos de calor total associado à transformação cíclica, estamos falando no saldo de calor. Em algumas transformações, o gás pode receber calor e em outras perder. O que denominamos de calor trocado ao longo do ciclo é a diferença entre os módulos das quantidades de calor recebido, que chamamos de Q1, e cedido, que chamaremos de Q2. Então, ó, como é que a gente vai saber o calor? A gente vai ter que olhar o calor perdido e o calor que ele... ele falou o calor que ele perdeu e o calor que ele ganhou. Então, a gente vai subtrair eles e vai ter o calor do ciclo. E para a gente calcular o trabalho, igual a gente viu no último slide, a gente vai fazer a área do círculo aqui. E se for horário, então é positivo. Se for anti-horário, então é negativo. Falando do trabalho e falando do calor. A gente, então, viu até agora como que a gente calcula a energia interna, como que a gente calcula o calor e como que a gente calcula o trabalho. Então, a gente sabe como que esses três eles se relacionam e como calcular cada um deles individualmente. Máquinas térmicas. Então, ó, a gente viu como é que é o comportamento disso e agora a gente vai ver na prática como que usa essa primeira lei da termodinâmica para fazer coisas úteis. No caso, as máquinas térmicas, que são sistemas que trabalham baseados na transformação de calor em trabalho ou vice-versa. As principais máquinas térmicas, assim, aplicáveis e que a gente vai estudar são o motor, que a gente vê em carro, em outras máquinas, e a geladeira, que é o refrigerador. Então, primeiro falando do motor. O motor ele é um dispositivo que, através de um gás operando transformações cíclicas, tem um saldo positivo de calor, ou seja, o Q vai ser maior que zero, que se transforma em trabalho mecânico, maior que zero. Ou seja, a gente vai transformar calor em trabalho. Por quê? O que a gente quer nisso? A gente quer ter um saldo positivo de trabalho para fazer o carro andar, por exemplo. Então, a partir de uma fonte de calor e de um gás que vai sofrer transformações cíclicas, a gente vai obter esse trabalho. Então, para isso, eu vou precisar de uma fonte quente, o motor vai receber essa fonte quente, vai transformar ela em trabalho e vai esfriar, porque ele também não consegue só esquentar e só converter todo o calor em trabalho. Ele precisa de ter um resfriamento ali para o motor não fundir, por exemplo. Ok. Então, teremos que o trabalho será calor da fonte quente menos calor da fonte fria. Chamaremos o rendimento do motor a razão entre o trabalho realizado pelo ciclo e o calor total recebido. Matematicamente, teremos, então, o rendimento vai ser 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. No caso de um motor de carro, por exemplo, é a explosão da mistura de combustível e ar que desempenha o papel da fonte quente, cedendo calor para o motor. Após gerar movimento através da expansão dos gases nos pistões do motor, parte do calor é perdido para o ambiente e para a estrutura do motor, que desempenhariam o papel da fonte fria. Ou seja, para evitar o superaquecimento do motor, utiliza-se uma substância para absorver parte desse calor. A gente não pode dar só fonte quente para transformar em trabalho que o sistema não aguenta. Na maioria das vezes, essa substância é a água, que fica armazenada em um recipiente chamado de radiador, que tem a função de resfriar o motor, absorvendo o calor que sobra nas transformações. Podemos notar que o rendimento de um motor cresce à medida que a quantidade de calor cedida à fonte fria diminui. Ok,
Então, o motor é isso, gente. Basicamente, o que a gente tem que lembrar disso tudo é que a transformação em trabalho está acontecendo a partir de uma fonte quente, que é maior que uma fonte fria. E essa fonte fria ela serve apenas para o sistema não entrar em colapso, o que está fazendo mesmo o rendimento ali é a fonte quente. E que para a gente calcular esse rendimento é 1 menos Q2 sobre Q1. E aqui o que é o Q1 e o que é o Q2. Ok. Então, visto o motor, agora a gente vai passar para o refrigerador. De forma geral, é um dispositivo que, através de um gás operando transformações cíclicas, tem um saldo negativo de calor, obtido através da aplicação de um trabalho mecânico menor que zero, ou seja, que transforma trabalho em calor. O que eu estou querendo fazer aqui, gente? Eu quero um ar-condicionado, eu quero uma geladeira. Então, eu quero que ele esfrie o ambiente, eu não quero que ele aqueça. Então, eu vou pegar o trabalho para esfriar o ambiente. O calor trocado associado ao ciclo é a diferença entre a quantidade de calor recebido por uma fonte chamada fonte fria, que se encontra numa temperatura T1, e a quantidade de calor cedido para uma fonte chamada fonte quente, que se encontra na temperatura T1 menor que T2. Esquematicamente, teremos o trabalho, que vai ser igual ao Q2 menos o Q1. No caso de uma geladeira doméstica, a fonte fria é o próprio congelador, que perderá calor de forma a continuar uma temperatura mais baixa que o ambiente. Esse calor é ejetado para o ambiente, que funciona como fonte quente, através da área de exaustão traseira da geladeira. Então, a fonte fria vai ser o próprio congelador e a fonte quente é o ambiente. Isso significa que existe um fluxo de calor de uma região mais fria para uma mais quente. Isso não acontece espontaneamente, mas sim à custa de um trabalho mecânico, realizado pelo compressor da geladeira. Então, repetindo, a gente vai transformar o trabalho para perder calor para o ambiente e, no caso, esfriar o ambiente. Então, voltando aqui. Nesse compressor, existe um gás que flui através de canos pelo equipamento. Ao passar pelo congelador, o gás sofre uma expansão ao passar por uma válvula, retirando o calor do congelador. Ao passar pelo compressor, o gás sofre trabalho e se aquece, perdendo calor para o ambiente. Então, algo semelhante ocorre com o ar-condicionado. Então, o resultado final é que a gente vai ter uma perda de calor para o ambiente e aí a gente vai ter a sensação que a gente deseja, que é de esfriar a nossa comida, esfriar o ar no ar-condicionado. Segunda lei da termodinâmica, agora, para a gente fechar o conteúdo da aula de hoje. Vimos acima que o rendimento de um motor aumenta se reduzirmos a quantidade de calor perdida após a obtenção de trabalho. Vamos concordar, então, que seria sensacional se pudéssemos criar uma máquina operando em um ciclo específico, onde não houvesse perda de energia sob a forma de calor. Ou seja, o que isso quer dizer? Seria o melhor possível, a melhor situação possível, o momento em que eu conseguisse usar apenas a fonte quente para converter em trabalho e eu não precisasse de uma fonte fria para esfriar o carro. Imagina isso, eu pudesse usar tudo que a minha combustão está me dando para fazer o carro andar. Só que eu não consigo fazer isso, porque eu tenho um motor que ele não aguenta temperaturas, ele aguenta temperaturas altas, mas chega um limite, que ele precisa ser esfriado, senão ele vai fundir. Então, a segunda lei da termodinâmica vai falar isso com a gente, tipo assim, como descrever essa situação? Por que eu preciso de uma fonte fria? Então, houve várias tentativas ao longo da história de se obter tal máquina, ou seja, de eu não precisar perder calor, mas todas as tentativas não adiantaram. Isso levou alguns cientistas a enunciar alguns resultados equivalentes, que constituem a segunda lei da termodinâmica. O enunciado de Kelvin, por exemplo, é o seguinte: é impossível que um sistema térmico, operando em ciclos, transforme integralmente o calor em trabalho. Então, eu nunca vou conseguir não ter que esfriar o sistema um pouco. Isso nos mostra, portanto, que é impossível construirmos um motor com rendimento de 100%. Então, é uma teoria, é uma coisa que a gente comprova na prática. E em todas as construções dessas máquinas térmicas que a gente usa no nosso dia a dia, geladeira,
motor, a gente comprova a segunda lei da termodinâmica. Então, agora um exercício. Com relação às máquinas térmicas e a segunda lei da termodinâmica, analise as proposições a seguir. Máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia mecânica em energia térmica, com consequente realização de trabalho. 2. O enunciado da segunda lei da termodinâmica, proposto por Clausius, afirma que o calor não passa espontaneamente de um corpo frio para um corpo mais quente, a não ser forçado por um agente externo, como é o caso do refrigerador. 3. É possível construir uma máquina térmica que, operando transformações cíclicas, tenha como único efeito transformador completamente em trabalho a energia térmica de uma fonte quente. E 4. Nenhuma máquina térmica, operando entre duas temperaturas fixadas, pode ter rendimento maior que a máquina ideal de Carnot, operando entre essas mesmas temperaturas. Bom, só uma observação antes da gente resolver. Aqui no 4, uma máquina ideal de Carnot, uma máquina de Carnot é uma espécie de máquina cíclica, que geralmente vai vir na questão, o gráfico, para vocês olharem. E é a máquina feita até hoje que tem maior rendimento. Então, ele dá aqui as alternativas, entre quais são corretas. E a resolução A1, ela vai ser falsa, porque máquinas térmicas são dispositivos usados para converter energia térmica em energia mecânica, com consequente realização de trabalhos, não é o que estava escrito no enunciado. A2, ela vai ser verdadeira. A3 vai ser falsa. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, nenhuma máquina térmica, operando em ciclos, pode retirar calor de uma fonte e transformá-la integralmente em trabalho, então certo, pelo que a gente viu de segunda lei da termodinâmica. E a 4, verdadeira, pelo que eu falei com vocês, que a máquina de Carnot é a que tem maior rendimento. Então, a resposta certa é a letra D. Bom, pessoal, a aula de hoje foi bem teórica, assim, são muitos conceitos, então, se vocês tiverem tempo de dar uma olhada no slide, de assim, dar uma lida nisso, ver a aula e tal, que é bem teórico, é bem assim, tem que fixar os conceitos mesmo. Aí, qualquer dúvida, estamos à disposição, eu e o Thiago podem mandar. E bons estudos para todos, boa semana, um abraço.